Olá, crianças. Boa tarde. Então, vamos falar um pouquinho do nosso conteúdo de história para essa semana? Olha, ele inicia na página 264 e ele fala sobre um novo século. Então, crianças, na passagem do século XIX para o século XX, muitas mudanças ocorreram no cotidiano da população brasileira, né? Um dos fatores principais foi o crescimento da industrialização no país. Muitas pessoas, milhares de pessoas, saíram das suas regiões e se mudaram principalmente para a região sudeste. Por quê? Porque lá foram instaladas as maiores fábricas e as pessoas iam para essa região em busca de um novo trabalho, né? Em busca de uma oportunidade, de uma vida melhor. Então, outro fator também que influenciou esse novo século foi a chegada da eletricidade ao país, crianças. Por quê? Permitiu algumas mudanças, como, por exemplo, a substituição dos bondes de atração animal por bondes elétricos, tá? Dos lampiões por lâmpadas elétricas. Isso mesmo, crianças, lampiões. Nem todo mundo nasceu nessa modernidade, né, que a gente tem hoje. Então, antigamente, a energia elétrica era para poucas pessoas, né? Foi um processo lento até chegar nesse desenvolvimento que temos hoje. Além disso, também teve o quê? Muitas pessoas passaram a ter automóveis, telefones, e isso, crianças. Telefone não era tão fácil igual hoje, toda criança tem, todo mundo tem um celular. Poucas residências tinham um telefone fixo, né? Tinha um valor muito alto financeiramente para conseguir ter um telefone fixo em casa, tá? Então, não tinha essa facilidade toda. E, além disso, também, o cinema tornou-se uma nova opção de lazer. Isso mesmo, crianças, o cinema. Então, aqui, ó, nós temos uma paisagem urbana do início do século XX, tá? Olha só, na página de vocês, página 265, olha só como os automóveis eram bem diferentes nessa época, né? Muita coisa se modernizou até então. Crianças, nesse período também, teve um movimento que ficou conhecido como modernismo. Ó, tá vendo essa imagem aqui do lado que eu coloquei para vocês? Semana de Arte Moderna. O modernismo, o que foi isso? Pelas imagens que eu coloquei aí do lado, dá para vocês verem que tem algo relacionado à arte, né? Então vamos lá. As artes foram influenciadas pelas transformações desse novo século, principalmente esse movimento chamado modernismo, né? Teve o seu grande auge na década de 1920. Então, o que era esse movimento? Ele buscava questionar os padrões artísticos da época, os padrões tradicionais, né? Expressando de forma mais livre a ideia dos artistas. Ou seja, deixava esse artista se expressar livremente, ter mais liberdade de expressão através da sua arte, dos seus desenhos, né? Das suas pinturas, das suas telas. Para divulgar essas ideias, os modernistas promoveram a Semana de Arte Moderna. Onde isso aconteceu? Na cidade de São Paulo, tá, crianças? Em fevereiro do ano de 1922. Então, essa Semana de Arte Moderna, ela contou com a exposição de diversas obras de arte, tá? Que apresentavam os musicais, publicação de revista, tá? E esses artistas, eles buscavam, né, contestar os padrões estabelecidos naquela época. Então, eles eram artistas que se manifestavam, se expressavam, que questionavam, que criticavam os padrões da época. E a literatura, né, ela foi uma das expressões, né, uma das mais importantes expressões artísticas modernistas, tá? Em suas obras, diversos escritores como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, buscaram transmitir as tradições culturais do nosso país e eram influenciados pelo processo de modernização
pelo qual o Brasil passava, tá bom? Então, vários artistas ficaram conhecidos nessa época. Tarsila do Amaral, tá? Foi uma das mulheres que se destacou muito nesse movimento do modernismo. Ok, crianças? Então, continuando, aí tem, na página 266, temos uma atividade, vocês vão tentar resolver, a gente corrige na aula do Zoom. E continuando, vem falando um pouco sobre as indústrias no Brasil, tá? Então, no início do período republicano, parte dos investimentos, né, para a instalação dessas indústrias tinha origem nos lucros gerados pela cafeicultura. Olha o café aí, mais uma vez se destacando. A gente já estudou, né, sobre o poder comercial que o café teve nessa época. Assim, nesse período, o crescimento da industrialização no Brasil ocorreu principalmente na região sudeste, especificamente na cidade de São Paulo, né? Então, grandes indústrias se instalaram ali em São Paulo. Entre as principais indústrias estavam as de tecelagem e as de produção de produtos alimentícios, tá? Então, no início desse século XX, os imigrantes constituíam uma grande parcela de operários, imigrantes que vinham de diversos estados, diversas regiões do nosso país, tá bom? Em algumas cidades, como São Paulo, que eu já citei, eles chegavam a ser a maioria dos trabalhadores da fábrica, né? Então, muitos autores consideram até os imigrantes, os nordestinos, né, os nortistas, como os grandes responsáveis pelo crescimento da cidade de São Paulo, né? Eles doavam ali todo o seu trabalho, todo o seu tempo, toda a sua dedicação naquelas indústrias que fizeram com que São Paulo seja essa grande cidade que é hoje, né? Grande metrópole. Como que era o trabalho nessas fábricas, né? Eram condições precárias, crianças. Não havia direitos trabalhistas, jornadas de trabalho também chegavam a ser até 14 horas de trabalho por dia, tá? Muitas vezes esses operários não tinham direito a descanso nem aos finais de semana, né? Que a gente sabe que pelas leis trabalhistas, né? Ó, o papai, a mamãe, né? Maioria dos empregos você tem um final de semana. Ou quando você trabalha o final de semana, você tem uma folga durante a semana, né? Nessa época, não. Era, ó, trabalho duro mesmo, muitas horas por dia e péssimas condições de trabalho. Então, muitos operários, eles sofriam, né, acidente de trabalho, né, por causa do cansaço, da falta de segurança, alimentação precária também, né? Algumas empresas, olha o absurdo, algumas empresas chegavam a cobrar uma taxa para que seus funcionários usassem os banheiros dessas fábricas. Olha que absurdo, você está trabalhando e você tem que pagar para usar um banheiro desse local. Era uma situação muito difícil, tá? Sem contar que para as mulheres, as condições eram ainda piores, tá? Por quê? Porque faziam a mesma atividade, o mesmo trabalho, recebiam menos por isso, tá? Menos que os homens. E aí, esses operários, eles começaram a se unir, tá? Eles se uniram para quê? Para reivindicar melhorias, né? Eles estavam insatisfeitos com as condições de trabalho que estavam sendo oferecidas, começaram a reivindicar. Vários dos imigrantes que trabalhavam nas fábricas já haviam atuado na luta pelos direitos trabalhistas, né? E aí aconteciam reuniões, começou a se formar, então, os sindicatos trabalhistas, né? Onde os operários procuravam organizar estratégia para que as suas reivindicações fossem ouvidas, fossem atendidas. E na luta por esses direitos, né, os trabalhadores também começavam a organizar as greves, porque as greves, constitucionalmente, ela é legal. Greve é uma forma do trabalhador que está muito insatisfeito reivindicar, né, sair às ruas para reivindicar algum direito. Isso é legal, tá? Entre essas reivindicações estavam o quê? Que eles queriam? Redução da jornada de trabalho, tá? Mais segurança nas fábricas,
aumento salarial, eles queriam férias que eles não tinham direito nessa época, que a gente sabe, né, que hoje, nessas leis trabalhistas atual, o trabalhador trabalha o ano inteiro, mas ele tem direito a férias, né, 30 dias de férias. Tá? Nessa época não tinha. E proibição do trabalho para menores de 14 anos. Então, essas eram as reivindicações. Aqui, vem falando um pouco do futebol. Atualmente, né, um dos esportes mais conhecidos e praticado, e aqui vem contando um pouquinho da história do futebol, que ele foi introduzido no nosso país no final do século XIX. No início ele era pouco conhecido, né? Por quê? Porque os equipamentos eram caros, não era todo mundo que tinha condição de comprar. E aí a vinda dos imigrantes para o Brasil ajudou a popularizar esse esporte, tá? E ao longo dos anos, né, passou a ser jogado principalmente por operários dessas fábricas. Esses operários montavam os times de futebol, né? E jogavam em terrenos vazios, espalhados pelas cidades. No século XX, foram surgindo os primeiros clubes de futebol brasileiro. E o esporte começou a se profissionalizar, tá? Muitos clubes criados nesse período existem até hoje e contribuem para tornar o futebol um dos esportes mais populares do mundo. Então, do Brasil e do mundo, né? Porque hoje em dia a gente sabe que o futebol ele é um dos esportes mais praticado, né, no mundo inteiro, é um dos esportes que a criançada aí é mais fissurada. Toda criança, muitas crianças, a maioria, né? Você pergunta quando é pequenininho, eu quero ser jogador de futebol, porque o futebol virou esse esporte mundialmente famoso, conhecido, né? E tem um pouquinho dessa história do futebol. E na página 270, uma atividade para fechar o conteúdo. Beleza, crianças? Na aulinha do Zoom, a gente vai responder nossas atividades, tá bom? Tchau, tchau, crianças!